Estou fazendo uma série rápida falando sobre escatologia. Amém, amados? O que é escatologia, pastor? O fim dos tempos. Por que é importante eu saber dos fins dos tempos? Porque daí eu não vou ser pego de surpresa. Amém, amados? Para nós, os fins dos tempos é um motivo de alegria. Tem gente que fica preocupado. Quem tem que ficar preocupado é quem não vai estar com Jesus. Quem vai estar com Jesus vai se alegrar. Na vida, em tudo que Deus faz, o tempo como até os estudiosos falam, o tempo não é uma linha reta, o tempo é uma espiral. Amém, amados? Como assim, pastor? Eu vou viver algumas coisas em uma estação de um jeito, depois eu vivo elas de novo de outro jeito, depois eu vivo, por exemplo, quem era uma criancinha aqui antes? Alguns nem lembram, por isso tem que levantar a mão, mas você foi uma criancinha. Você não nasceu adulto nem nada. Então você é cuidado numa estação, depois você passa a ficar autônomo, depois você começa a cuidar de novo, depois passa outro ciclo da sua vida, você é cuidado de novo. Não é assim, amados? Sim ou não? As coisas vão andando nessas veredas de justiça. A Bíblia fala que depois que Deus criou todas as coisas, nada mais está novo debaixo dos céus. Eclesiastes diz o seguinte, coloca lá por favor. Eclesiastes 1:9 diz, o que foi é o que há, e o que se fez, nada pois há novo debaixo do sol. Em Colossenses 2:16, por que você está falando isso, pastor? Deixa eu fazer um panorama aqui da pregação. No decorrer da história, quando Deus foi trabalhando com o povo que ele queria chamar dele, ele queria chamar um povo de seu, e ele escolheu através de um homem que ele falou, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Como é que é o nome desse homem? Abraão. Ele começou uma família. Quem lembra da série que eu ministrei? Pais, libertadores, conquistadores, quem lembra? Amém, glória a Deus, né? Foram alguns cultos explicando isso. Então Deus, ele chama um homem começa uma família e ele começa a andar no padrão de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi justificado não por obras, mas pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé que nós somos salvos, pela fé no Filho de Deus. Amém, amados? Então Abraão é despertado para isso. Ele começa uma história e a gente vai ver no decorrer da história o modo como Deus vai trabalhando. Abraão é uma família, depois ele se torna já tem 12 filhos ali, fora a filha, já vira uma tribo, já começa a andar um monte de gente, daqui a pouco vira uma nação. Ele chega no Egito, quando ele é uma nação, a nação cresce, prospera, as coisas acontecem, aí o Egito prende o povo de Deus. Quem já viu algum filme sobre Moisés? Alguma história, algum desenho? Quase todo mundo, não é verdade? Então, o que acontece com isso? Depois que o povo é liberto do Egito, o Senhor começa a estabelecer algumas coisas para com aquele povo. Todas as conquistas que o povo de Deus vai tendo, ele vai destronando principados e potestades. Ninguém fala amém? Todas as conquistas que o povo vai tendo, ele vai destronando principados e potestades. Primeiro no Egito, com todos os deuses do Egito e as coisas que acontecem nas pragas. Depois em toda a terra prometida. Todos eles adoravam um tipo de Deus, faziam alguma coisa. Deus falava, não misture com esse povo. Vocês estão comigo aqui, amados? Porque a autoridade da terra foi dada ao homem. Então eles vão conquistando, tirando aquelas idolatrias. Era para trazer o reino, mas eles não conseguiram fazer todas as coisas. Mas tudo isso se cumpre em Cristo Jesus. Amém, amados? Eis que é chegado o reino dos... Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar. Eu expliquei na quinta-feira sobre as festas judaicas, que a gente fala festas judaicas, mas de quem são as festas? Vai, quem estava na quinta-feira? Levanta a mão aí. Então vai, de quem são as festas, amados? Do Senhor. Então é só dos judeus? Não, é do Senhor. O Senhor estabeleceu as festas para que lembrássemos os tempos. Qual é a ideia? Quando o povo é liberto do Egito, o Senhor fala assim, ó, vocês agora vão começar a celebrar. Quando o povo é liberto do Egito, vocês agora vão começar a celebrar. Quando a gente é liberto das estruturas, daquilo que nos prende, o Egito é maravilhoso a gente falar disso, porque vocês viram as descobertas do Egito dessa semana, hein? Que o Egito tem estruturas internas, um monte de outras coisas. É interessante a gente pensar nisso, é ou não é verdade? Ainda mais agora, tá atual a pregação daí, né? Mas por que você está dizendo isso, pastor? Deus tira o povo do Egito, ele é liberto, e ali começa um momento em que o Senhor começa a falar para eles, agora vocês vão celebrar. A primeira celebração é qual? Você fala Páscoa. A primeira celebração é qual? Páscoa. E aí eu vou contar hoje a história, eu vou exemplificar as festas, porque eu já falei na quinta-feira. Deus tem 7 festas que ele faz. Perdão, no primeiro slide ali eu esqueci de colocar uma festa, né? Na verdade são 2 que começam juntas, mas eu já explico ali. E o Senhor, qual é a ideia nossa, do panorama bíblico para a gente entender de fim dos tempos? Por que fim dos tempos, pastor? Olha para uma pessoa bem bonita e fala, por mais que você seja assim...
Você só tem essa vida, meu irmão. Você já está no fim dos tempos. Para você não vai viver 2 vidas, não é verdade? Então você tem esse tempo aqui na terra. Pode ser que Jesus volte para todos nós nesse momento, pode ser que ele não volte. E eu quero traçar um panorama aqui, ser bem ousado e compartilhar algumas coisas com vocês no que diz respeito ao fim dos tempos e às festas. Vocês estão comigo? Então o povo saiu do Egito, Deus começa a estabelecer festas para que eles celebrassem tempos e estações de colheita e de libertação do que Deus fez. E isso era só uma imagem, uma sombra, né, daquilo que Deus iria fazer. Volta lá um slide, por favor. Isso. Colossenses 2,16 diz, vai, 1, 2, 3. Ninguém, pois, por causa de, ou dia de, ou lua nova, ou sábados, shabatos, porque Paulo está falando, então, gente, tudo que aconteceu com o povo judeu, as luas, as festas, como eles tinham que se guardar para comer, todas as coisas, tudo isso era o quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de... Então em Cristo Jesus se cumpre tudo aquilo que durante anos os judeus celebravam, iria se cumprir em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Eu não tenho como mostrar em todas assim, demoraria muito tempo, e eu fiz um recorte dessa série escatológica para a gente falar de fim dos tempos, né? Porque estava tendo muita coisa acontecendo, gente falando, então vamos falar agora de fim dos tempos do padrão bíblico, depois a gente retoma falando de família, e já emenda aqui na primeira semana de abril, temos seminário de família. Amém? Com Larry Titus e a filha dele, a Trina Titus, vai ser uma bênção aqui na igreja, quarta e quinta, separa a primeira semana. Posso ouvir amém? Né? E traz gente também, vai ser muito legal. Então vamos lá. São 4 festas na primeira estação. O povo sai do Egito, tá? O povo saiu do Egito, lá em Israel era primavera, quando eles saem do Egito. Abril. Era um tempo de 3, 4 festas que acontecem seguidas. Aqui está pão sem fermento, mas tem aqui junto também primícias, né? Ou primícias e Pentecostes. Primícias entra aqui junto e depois Pentecostes. A primeira festa é a Páscoa, que simboliza para nós o quê? A morte de Jesus. A segunda festa que eu não coloquei aqui é primícias. Junto com a Páscoa já entra pão sem fermento, que diz respeito à santificação. E aqui onde está junto, aqui nesse recorte, 3 dias depois é a ressurreição de Cristo com as primícias. Depois passa 50 dias, a festa da semana, chegamos em Pentecostes, que é a descida do... Tudo isso, as 4 primeiras festas, aqui está faltando uma, perdão. As 4 primeiras festas, elas simbolizam e já foram cumpridas. São as festas de qual estação? Você fala primavera. São as festas de qual estação? Não é à toa que Jesus fala. Vocês ficam falando de estações, os campos já estão brancos. Já está na hora dos campos florescendo, das coisas acontecendo. É primavera. Depois da primavera vem o quê? Para quem lembra das estações. Então é primavera. Depois qual? E depois? Ok. Então, primavera, cumpriram-se todas as festas. Nós estamos no calendário profético de Deus no verão. Você não está feliz? Estamos no verão. Amém? Depois chegam as festas de outono. Hoje eu vou falar só sobre uma festa, só sobre a Páscoa, para explicar minuciosamente e rapidamente aqui, didaticamente, para a gente entender. Mas depois chegam as festas de outono. Quais são as festas de outono, pastor? Vai lá. Primeira festa de outono é... trombetas. Todos olhavam para o céu, para a lua. O que simboliza trombetas? A volta de Jesus. Nos encontraremos com ele nos ares. Que aleluia. Festa de trombetas. Lua nova, santa convocação. Todo mundo se junta. Depois, próxima festa. Expiação. O que acontecia nesse dia? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e fazia expiação pelo povo de Israel. No calendário profético, onde isso se encaixa, pastor? Você vê Paulo falando dessas coisas. Expiação, né? Você vê em Apocalipse diversas menções. Expiação é a última chance do povo judeu se converter. Vem juízo de Deus e o povo de Israel muitas vezes voltou a Deus quando teve juízo. Eles entenderam e voltaram a Deus. Amém, amados? Então, vai ser esse momento. E depois vem qual festa? Qual festa? Tabernáculos. Aí, novos céus, uma nova terra. Amém? Posso explicar mais uma coisinha rápida? Vocês estão comigo, sim ou não? Pastor, estou na primeira vez na igreja, nem sabia que essas coisas existiam. Existe, irmão. Tem que te contar. As festas, elas estão celebradas constantemente. Toda a vida de Jesus girou em torno das festas e das coisas que ele participou, mostrando que para o povo judeu era uma sombra, mas Jesus estava vivendo aquilo na sua vida. Amém, amados? Vocês estão meio tristes, cansados? Eu estou no meu 3º culto já. Né? Olha para quem está do seu lado e fala, fica acordado, irmão.
Tá muita informação? A pastora tá me olhando com a cara mais ou menos. Não tem problema. Você vai ouvir isso ainda muitas e muitas vezes. Você vai ler na Bíblia, você vai entender, pelo menos você já tem uma primeira informação. Amém, amados? É verdade, porque a gente fica raso no evangelho assim, daí a gente depois não entende as coisas profundas. E não tem problema, eu lido com meus filhos quando eu ensino as coisas e eu falo normal, não falo igual um nenenzinho. Vocês não são nenê. Mesmo quem está vendo pela primeira vez, a Bíblia fala que é uma criança espiritual, tem que saber a verdade. Quando eu sei a verdade me liberta. Amém, amados? Hoje eu vou ser minucioso em uma festa só, mas eu tenho que apresentar as festas. Então, ok. No nosso calendário, que ano que a gente está? Meu Deus, vamos. Boa tarde, igreja. Bem-vindos ao ano de 2025. Olha para quem está do seu lado, fala, não sei onde você estava, né? Não sei se você veio do DeLorean ali e apareceu que ano a gente está, mas você está em que ano? No calendário judaico você está em 5.785. Então na contagem do calendário de Deus, se tiver exatamente certo nos anos lunares, a gente está quase chegando nos 6.000 anos. O mundo foi criado em quantos dias? 6 dias e no 7º? Descansou. Então o mundo foi criado em quantos dias? Pedro, se eu não me engano, fala assim, e para Deus 1000 anos são como? E um dia é igual a... Então, se você olhar na história da humanidade, você vai ver o sexto... Quem foi criado no sexto dia? Quem foi criado no sexto dia? O homem. O último milênio ali, antes do milênio do governo de Cristo, é o ano da ascensão do homem. Ou o milênio da ascensão do homem. Quem percebe que a gente está avançando rapidamente? Sim ou não? Então, numa história cronológica, eu não coloquei o milênio e as outras coisas aqui, só vou dar um panorama rápido. A gente faz isso num outro momento, num Bible, no estudo bíblico, nas coisas mais aprofundadas. Mas, no geral, quando a gente olha a história da humanidade assim, ó, você vê a criação e você vê todos os grandes eventos que atingiram a humanidade parecido com a criação. Casando em cada ciclo de milênio. Depois que vem tabernáculos, nós vamos governar com Cristo. Vem o milênio. O 7º, festa de tabernáculos. No 8º dia da festa dos tabernáculos, começava tudo de novo. Era um novo princípio, era Shabbat, Shalom, novos céus, uma nova terra, tudo muda. Quem pode dizer amém? E o milênio, o tempo de descanso do Senhor. É o tempo que a gente vai governar, que Cristo vai governar e nós vamos governar com Ele. Amém, amados? Amém, amados? Né, os mortos ressuscitam, os que estão vivos, é uma bênção, amados. Se você vê a volta de Jesus, já imaginou? Quem está morto, você conhecia, se está em Jesus, ressuscita. É a primeira ressurreição que Paulo fala, que também está citada depois também na Apocalipse. Ressuscita. Depois ressuscita os outros só no juízo. Amém? Para ser julgado pelas suas obras. Mas nós ressuscitamos na primeira ressurreição. É o que Paulo falava que ele buscava. Se você vê a volta de Jesus, você nem morre, só tem teu corpo transformado. Bem melhor. Já imaginou você ter um corpo de super-herói? Você se teletransporta. Você pode mudar de forma, porque Jesus estava ali junto com os discípulos, eles não sabiam que era ele. Isso é muito legal. Você pode comer e não engorda. Ó, o pessoal se motivou mais com isso. Ok. Então, panorama bíblico aqui, escatológico. Então, vamos ser ousados. Posso? Posso ou não? As festas da primavera. Páscoa, Jesus cumpriu tudo na Páscoa, exatamente no dia correto que estava acontecendo a festa. Exatamente na festa de primícias, quem ressuscita? Quem ressuscita? Exatamente naquele dia, naquelas coisas. Depois ele fica um tempo nessa terra, avisa para as pessoas que ele vai voltar. 50 dias depois, exatamente na festa de Pentecostes, desce o... Partindo dessa linha e vendo que Deus cumpre exatamente todos os dias exatos que aconteceu, vamos falar sobre algo aqui. Se eu tivesse que sugerir quando Jesus vai voltar, pastor, não é muito ousadia? Eu não sei falar o dia nem a hora, que cabe ao Pai essas coisas. Mas Paulo fala assim, ó, vocês não vão ser pegos de surpresa como ladrão. Quem não conhece os tempos e as estações vai, mas vocês discernem os tempos e as estações. Quem pode dizer amém? É interessante ele usar tempo e estações, por quê? Porque as festas de outono começam com trombetas. Então, se eu tivesse que falar algo para vocês, eu diria assim, ó. A grande chance de Jesus voltar no setembro para outubro. Eva, pastor, eu só vou me santificar em setembro e outubro. Você não sabe quando é seu dia. Melhor você estar sempre pronto.
Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava viajando numa viagem assim, ó, numa van, e eu e o meu amigo, o Gerson, que vem sempre passar o final de ano aqui com a gente, né, pastor? Eles viram o ano com a gente tentando evangelizar um amigo nosso, e ele, não. Ah, mas se Jesus me perdoa na última hora, eu vou continuar vivendo a minha vida como eu quiser, e quando eu tiver para morrer, eu aceito Jesus. Na mesma hora, entrou um caminhão na frente da van. Aí todo mundo ficou quieto assim. Aí, obviamente, para quebrar o silêncio, eu já falei, viu? Já nem ia dar tempo para você. Mas é mais ou menos assim, a gente não sabe, a gente está sempre pronto. Amém, amados? Mas se eu fosse pensar de verdade, seguindo o calendário profético, não acho provável de Deus sair desse padrão. A gente vai estar sempre preparado. Amém, amados? Alinhando as coisas com Deus, se fortalecendo com Deus, se preparando. Você vê diversas coisas acontecendo sempre com Israel nessas festas. Eu já ministrei, falei, não quero avançar nisso, quero falar uma festa. Vou ser rápido com ela em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Então vamos lá, vai. Páscoa. Quem conhece a Páscoa? O que é a Páscoa? Libertação do povo do Egito. O que é a Páscoa? Eu já ministrei. A Páscoa é uma refeição. Deus fala assim, ó, vou passar com o anjo da morte e vou acabar com os inimigos, vocês vão ser libertos. Lá no Egito, vocês lembram? Sim ou não? Aí ele dá umas instruções. O que as pessoas vão fazer? Vão entrar dentro das suas casas, junto com as suas famílias, vão pegar um cordeiro, vão matar o cordeiro, vão passar o sangue nos umbrais das portas, vão comer esse cordeiro com os pés prontos, sandália nos pés, cajado na mão, tudo pronto para seguir marchando. E vocês vão ser libertos. Essa é a Páscoa, essa refeição. Jesus teve ela com seus discípulos. Lembra que ele fala? Prepara para mim a Páscoa. Vão comer lá naquele lugar, prepara o lugar, tudo. Vocês estão comigo, amados? E eu quero mostrar aqui de uma forma muito rápida a Páscoa, então. Vamos lá. Primeira coisa da Páscoa. Ela está instituída ali em Êxodo, capítulo 12. Depois, se eu não me engano, número 6. Se eu não me engano, mas números tem também as instruções da Páscoa, tá? Vai. Êxodo 12, 3 diz. Falai. Pausa. Olha para quem está sendo falar no nome de Jesus. Você sabe ler. Amém? Pai, todo o trauma que aquela professora lançou sobre esses... Eu retiro isso agora no nome de Jesus. Sai aquela visão daquela lousa verde, aquela cara de Dona Florinda, né? Em nome de Jesus, Pai. Todo mundo vai saber ler. Vai, 1, 2, 3 e... Ó, viu? Vai, volta. Até me empolguei. Falai a toda. Então a refeição da Páscoa envolvia um cordeiro. Amém? Depois a Bíblia fala que Jesus Cristo é o cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Depois o sacerdócio de Levi que fazia o sacrifício do cordeiro e todas as coisas que vêm ali da linhagem. João Batista, ele diz assim em João 1,36. E vendo Jesus passar, João Batista disse... Amém? Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o cordeiro que vai ser morto. Ele está anunciando ali, está falando. Vocês estão comigo, amados? Que os judeus faziam todos os anos. Só que esse é o problema da religião. É eu fazendo. Enquanto Jesus veio sendo. A Bíblia diz que o verbo ou a palavra se fez carne. Se fez carne e habitou entre... O sistema religioso é só isso, amados. Eu fazendo as coisas, eu vim para a igreja, eu cumpri meu tempo com Deus, eu bati o meu cartão para com Deus, enquanto Deus está falando, não te conheço. Ou eu operei milagres, eu fiz coisa no nome de Jesus. Não. Eu quero relacionamento. A palavra manifesta. Amém? Amém, amados? Para você ver no culto, tem uma certa liturgia, um protocolo, para a alma da pessoa não ficar ansiosa. Mas se Deus intervir, vamos lá. Eu parei aqui, irmãos, Deus me deu uma palavra falando sobre espírito de morte e suicídio. Não, tem que seguir com o culto. Seguir com o culto, irmão. Para agradar quem? As pessoas? Cabe a nós agradar a homens ou a... Se uma pessoa tivesse sido liberta, a gente ficaria mais 5 horas aqui por amor a ela. Pelo menos eu ficaria. Sim ou não? Com certeza. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Esse é o Cordeiro de Deus. Jesus, vai, próximo. Então a Páscoa, o que tinha que ser esse Cordeiro? Vamos lá, Êxodo 12, 5. O Cordeiro será? Então, o Cordeiro não só tinha que ser um Cordeiro, tinha que ser macho. Amém, amados? E sem defeito nenhum. Sem, então, um ano nunca se machucou, não tem uma ferida, não tem má. Jesus Cristo era
os judeus prenderam ele na surdina. Quando eles perderam ele? Qual festa que era? Qual festa que era? Vocês já aprenderam. Se é Páscoa, o que é na Páscoa? Santa Convocação. O que é então o primeiro dia de festa? Sempre Shabat, descanso. Por isso quando prenderam Jesus, ele faz a Páscoa com os amados irmãos, ele sai, ele vai para o Getsemane. Jesus era amado pelo povo, sim ou não? Claro que era. Por que ninguém foi lá e interviu naquela coisa que estavam prendendo Jesus? Fizeram tudo nas escuras. Porque era Shabat, todo mundo estava celebrando a Páscoa. Eles estavam nas suas casas, mas foram lá os sacerdotes, transgrediram, desobedeceram, pegaram Jesus, prenderam ele, interrogaram, tudo sem ninguém ver. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não, amados? Quando colocam ele para ser interrogado e todas as coisas, ninguém acha falta nenhuma nele. Amém, amados? Tentam acusar ele falsamente, mas não conseguem. Ele fala, eu não ensinava publicamente, todos os dias estava convosco no templo e na sinagoga. Mas ok. Pilatos, que é a maior autoridade. O que é interessante disso? Posso? Pilatos, que é a maior autoridade ali, que os romanos dominavam o povo judeu, ele fala assim, ele vai interrogar Jesus, ele fala sobre algumas coisas, ministra Pilatos sem falar muita coisa, e daí perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? E tendo dito isto, vai ler comigo alto, e tendo dito isto, bom testemunho com os de dentro, bom testemunho com os de fora. Ninguém achou nada. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro sem mancha, sem ruga, sem nada. Amém, amados? Enquanto os judeus estavam cuidando de um cordeiro de 1 ano, separando 1 ano de um cordeiro para fazer um sacrifício na Páscoa, Deus estava enviando seu próprio filho para ser esse sacrifício. Enquanto eles estavam correndo atrás de um cordeiro humano, já estava... Vocês estão conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, tudo acontecendo nos dias exatos. Vai, próximo. Um cordeiro sem defeito. Ótimo, essa é uma parte... Vamos ler juntos. Vai. 1, 2, 3 e... O que nós vamos fazer? Vai, tomarão. Ok. Então, o que eles vão fazer? Se vão matar esse cordeiro. Sai sangue. Pega esse sangue, põe numa bacia, depois você vai saber, depois ele explica mais minuciosamente, primeiro grande cena, depois mais específica, né? É o jeito de escrever. Tomarão sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Então, geralmente os umbrais das portas eram, em algumas casas, pouquíssimas, de pedra, mas a maioria das casas eram de madeira, os umbrais. Ó, os umbrais eram de madeira e o sangue era colocado no madeiro. O sangue de quem? O sangue do cordeiro. Se você faz um estudo sobre os umbrais das portas, sabe o que eles colocavam nos umbrais das portas? Eu preguei já isso lá no outro templo lá. Você lembra, Flávio, ou não? Talvez vocês estavam no infantil nesse dia, né? É, Tamara, pode ser. Nos umbrais das portas, o costume naquela cultura era colocar a história da sua família. Você colocava o seu nome, a história da sua família. E a instrução de Moisés é: faz o seguinte agora. Vocês estão mais de 400 anos presos no Egito. A história da minha vida é escravidão, é dificuldade. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas ele fala assim, faz o seguinte, pega o sangue do cordeiro e passa em cima de tudo isso. Sangue tem voz. A Bíblia fala, e o sangue de Abel clama. Ele é o primeiro herói da fé. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está dizendo isso, pastor? Ó, fica aqui comigo. Posso profetizar? Posso profetizar? Na refeição da Páscoa, eu olhava para minha casa, para o umbral da minha porta, e estava lá, Fábio, filho do Nelson, filho do Teru, filho de... Assim vai indo. 400 anos, gerações e gerações do cativeiro, presas no Egito, feitas um monte de coisa. A minha linhagem sanguínea estava documentada naquele madeiro, gravada naquele madeiro. Aí ele fala, então, agora você pega o sangue do cordeiro e passa em cima da sua linhagem sanguínea. Vocês estão comigo aqui? Apaga tudo. Quero profetizar em nome de Jesus, que independente do que você passou na sua história,
Independente do que estava gravado nos umbrais lá da sua casa, doenças, enfermidades, problemas, dificuldades, coisas que vieram no nosso sangue, que mexeram na nossa estrutura, nós aplicamos o sangue de Jesus sobre toda essa história. Nós aplicamos o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo sobre tudo isso. E eu declaro mudança, salvação, transformação, restauração, o fim de doenças hereditárias, o fim das coisas, das maldições de família, de briga, de violência, de morte, de bebida, de vícios. Declaro o sangue de Jesus passando por tudo isso em nome de Jesus. E quem concorda diz? Calma, calma, que eu não acabei essa parte, tá bom ainda, calma. Nesse texto ali de João, ele fala assim, quando ele está naquela festa, ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Que era o lugar por onde em Jerusalém tinha um portão específico, que era a porta das ovelhas, que tudo que ia ser sacrificado passava por aquele portão, não entrava junto, cada um entrava por um dos portões, tinha um portão que chamava a porta das ovelhas, que entrava todos os sacrifícios. Jesus é a porta das ovelhas. Aí depois, mais adiante no texto, ele fala assim, ó, agora eu não sou mais a porta das ovelhas, eu sou a, e se alguém entrar por mim, entrará. Na festa ele está falando disso. Eu sou a porta. Sabe o que durante anos vocês ficam passando nos umbrais? Sabe o que libertou durante anos e fez aquilo lá na história? Eu sou a porta. Aquele que, o que ele fala? Aquele que entrar por mim será o quê? Ele vai entrar e ele vai? E ele achará exatamente o que Israel faz. Eles estão presos, eles não têm paz. Quando Israel é liberto do Egito, ele sai com todos os seus animais, com todas as coisas do Egito, para ir para a terra prometida que o Senhor tem para nós. Jesus é a nossa Páscoa. Pastor, mas a Páscoa é só daqui a um mês, mas quando você celebrar, você vai saber o que você está celebrando em nome de Jesus. Você não vai ficar abraçando o coelhinho e falando, é isso a Páscoa. Amém? Cadê o coelho nessa história? Olha para quem está do seu lado e fala, não tem, irmão. Amém? Amém, amados? Né? Olha, tem gente que é difícil acreditar em Jesus, mas acredita num coelho que bota ovo. Olha, o pessoal prova a minha fé, viu? E a minha sã consciência. Estão comigo? Jesus é a porta. Entra. Amém? Vai, próximo. Essa é bom demais. Olha, Moisés, chega a me dar água na boca nesse versículo. Vamos lá. A Páscoa é uma refeição. A Páscoa é uma refeição. Por que você está dizendo isso, pastor? Ué, nós não fomos presos no pecado por causa de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal? A Páscoa é uma? Então vamos ler o texto. Vai. Êxodo 12:8. O que a gente tem que fazer? Meu Deus. A Páscoa é de... Para. Vamos ler de novo a primeira parte. Deus é... Eu tenho que falar perto do Moisés, porque ninguém faz carneiro como Moisés. Né? Ele volta e meia, chama a gente, né, pastor? Ele fala, tem um carneiro. Beleza, Moisés. Comida... Ó a Páscoa, o que é? Olha lá. Naquela noite... Meu Deus, quem é um homem que pode dar glória a Deus por isso? Que Deus é esse? Que Páscoa com ovo de chocolate dessa finura, pagando o triplo do preço? Páscoa é carne assada, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, só eu fico feliz. Tem que dar glória a Deus. Né? Você vê que o Império das Trevas não quer que a gente coma carne. Pausa técnica. Se consagrar é uma bênção. Amém? Se consagrar é uma bênção. Agora é interessante, né? Como algumas festas que a gente absorveu. A única coisa que eu não posso comer, né? Entendi. É o que a Bíblia fala que tinha que comer. Tá bom. Amém? Amém? Tô falando fato aqui, ó. O que é a Páscoa? Não, vamos ler o que é a Páscoa. Naquela noite, o que vocês vão fazer? Aleluia. Amém? E depois, o que mais? A instrução também era, então você come a carne assada
Você come pão asmo, sem fermento, né? Porque você está dentro da festa de pães asmos, sem fermento, sem pecado, tirando as coisas. E ervas amargas. Até porque o carneiro é uma carne adocicada, né, Moisés? Então as ervas amargas vão bem assim, né? Novo Testamento, João 6,54, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Amém, amados? E ele fala assim, ó: quem comer da minha e beber o meu, tem a vida, e eu o ressuscitarei. Como é que a gente come da carne e bebe do sangue? Na mesma Páscoa, ele pegou o pão e falou: esse é o meu corpo. Esse é o meu, o cálice da nova aliança. O problema está aqui, ó. A instrução era que todos deveriam comer todo o cordeiro. A instrução é comer tudo. Posso falar um pouquinho sobre isso? Rapidamente, sim ou não? Era entrar na minha casa e comer todo o cordeiro. Se sobrasse, queima as partes que sobraram. Joga no fogo. Não, por quê, pastor? Deixa eu explicar algo aqui. Vocês estão comigo, sim ou não? Como cristão, como alguém que eu preciso aceitar e comer toda a palavra de Deus. Eu não posso comer só a parte que eu quero. Se eu faço isso, nada me difere de Adão e Eva lá no jardim. Isso é bom, isso é ruim. Eu que decido. Ah, não, a Bíblia, isso aqui é bom, isso aqui é bom, mas isso aqui é ruim. Então quer dizer que você define o que é bom e o que é? O cordeiro a gente come inteiro. Cordeiro a gente come inteiro. Cordeiro a gente come inteiro. Pastor, você gosta de tudo que está na Bíblia? Não, amados, mas é a palavra de Deus, tem que obedecer. Se pudesse escrever, já ia falar lá, tira aquele versículo, né? Qual, pastor? E o homem tem que participar da vida comum do lar. Eu preferia que tivesse escrito: o homem só vai trazer provisão, vai chegar em casa e vai descansar. Mas não está escrito assim. Tem que trabalhar, tem que participar da vida comum, tem que fazer as coisas de casa. A Bíblia fala. Não sou eu que decido. Amém. Amém, amados? Não sou eu que decido. A Bíblia está dizendo que isso é a forma correta de se fazer as coisas. Homem, amai as suas esposas, tomai-a como vaso mais frágil. Você cuida, você se preocupa, você morre por ela, assim como o Senhor, né? Outro versículo falaria: para que escrever isso? Mas está lá escrito: homem, ama a sua esposa assim como o Senhor amou a igreja, entregando sua vida por ela. E dói, é ruim fazer. Mas como Paulo fala em uma das suas cartas, ele fala: enquanto a gente está passando, é duro, dói, mas depois, no fim das coisas, quando a gente vê o que isso gerou nos nossos filhos, o que isso gerou na nossa família, o que foi criado, a gente fala: valeu a pena. Quem pode dizer amém? Come o cordeiro inteiro, em nome de Jesus. Amém, amados e amadas? Sede submissas ao seu marido. Mas que mulher não vai querer ter uma missão conjunta com um marido que ama a Deus acima de tudo e protege ela e cuida dela? Amém? Eu não posso escolher as partes da Bíblia que eu quero. Eu tenho que comer o cordeiro inteiro. Porque aí eu sou livre, liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vai. Próximo. Estou quase acabando. Ah, esse eu amo. Vai. Tomai um. Agora está explicando exatamente como é que vai passar os umbrais da porta. Tomai um molho de ensopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai. Quando o sangue foi colocado no madeiro, era o quê? Era o quê? Se só pode sair depois da manhã. Irmãos, vamos lá. Era o quê? Era de dia ou era de noite? Era de dia ou era de noite? Ok. O que era? De dia ou de noite? A declaração do sangue ficou nos umbrais. Amém, amados? Jesus mexeu na história através das marcas que tinham dos nomes das famílias, de tudo ali. Quero contar algo para vocês. Posso ou não? Naquela epígrafe, no que foi colocado em cima da cruz, quando Pilatos pegou para crucificar Jesus, ele quis colocar escrito algo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras romanas, né, no latim ali, e todas as línguas da terra estavam com uma declaração. Qual era a declaração? E o sangue passa ali. Vocês ficam felizes, sim ou não? Vou contar uma coisa para vocês. Posso ou não?
A Bíblia fala assim, ó. A Bíblia fala... E os judeus, quando viram aquele escrito, falaram: tira isso daí, arranca isso daí, não ponha isso. Sim ou não? Sabe como é que fica só as primeiras letras de este é o rei dos judeus? Yahweh, Deus, que é o que a gente fala de Jeová, mas o Pilatos escreve assim, ó, Deus, e o sangue passa ali. Quem pode dizer glória a Deus? A declaração é: o nosso Deus se entrega por nós. Enquanto a Páscoa era um decreto de morte para os outros, para nós era um decreto de vida. Enquanto para ele foi a morte, um tem que dar a vida. Se o grão de mostarda morrer na terra, se o grão de trigo morrer na terra, vocês estão comigo, amados? Ok, vamos lá, vamos seguir. Vocês não ficam felizes? Sabe por que eu gosto, amados? Tem as 3 línguas que são a raiz de quase todas as línguas. Grego é morta hoje, mas o latim de quase todas as coisas. Amém, amados? E depois o hebraico ainda, das línguas do Oriente. Não é coisa linda? Em todas as línguas foi declarado o Rei dos Reis. Ou Yahweh em hebraico, dizendo Deus está ali. Vai, próximo. Um único sacrifício. Essa é uma das coisas que eu mais gosto desse dia da Páscoa. Posso ou não? Então vou explicar rapidamente para poder acelerar a mensagem. Vai, Êxodo 12:6 diz assim, ó. Então você pegou o cordeiro, fez todas as coisas que eu falei e o guardareis. Então, no fim da tarde, achei números, se eu não me engano, não me lembro exatamente o texto, fala aqui: só enquanto tiver dia, você pode cortar o cordeiro, matar o cordeiro. Vocês estão aqui comigo, amados? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em uma Páscoa, há quase 2000 anos atrás, Jesus tinha 33 anos, tem mais 4 de defasagem que eles falam, né? Então, quase 2000 anos atrás, em uma Páscoa, estava sendo celebrada a última Páscoa como cerimônia. Certo, amados? Quem estava lá? Quase todo Israel estava lá. Porque todo mundo queria ver Jesus. Ele faz a entrada triunfal em Jerusalém. Eles cantam Hosana. Sim ou não, amado? Que ele agita todas as coisas. Nesse mesmo ambiente, Jesus é preso na surdina enquanto todo mundo está celebrando a Páscoa. Ele é levado para diante do povo. Os sacerdotes incitam o povo para dizer crucifica, crucifica. No outro dia de manhã, aquela coisa rápida. Vocês estão comigo, amados? De manhã já pegam ele e já levam. E eles levam ele, prendem ele lá. Aí é o que a Bíblia fala. Desde a hora até a hora. Começava a contar desde que o sol nascia, aproximadamente perto das 6 da manhã. Amém, amados? O sacrifício da Páscoa tinha que ser feito às 3 horas da tarde, a hora 9. Só que tinha que ter sol. Ok. Desde a hora 6 até a hora 9. O quê? Houve o quê? Vai, continua para mim, por favor. Ó, enquanto os judeus estavam fazendo um ritual deles, eles levaram um cordeiro para sacrificar na frente de todo o povo. Vocês estão aqui comigo, amados? E fazer o sacrifício da Páscoa. Só que só podia ser feito esse sacrifício com luz do sol. Jesus é crucificado. E desde a hora 6 até a hora 9, o que acontece? Eclipse do sol, tem trevas. Naquele dia, só um cordeiro foi sacrificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os judeus queriam fazer um ritual de eu faço, Deus estava falando eu sou. E nos deu o poder de sermos chamados ou sermos feitos filhos de Deus. Sabe, querido, a relação com Jesus é uma relação de ser e não de fazer. Meus filhos não precisam fazer nada para ser mais meus filhos do que eles já são. Eles são meus filhos. Amém? Nesse período aqui, um único sacrifício foi feito, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Aí rasga o véu do templo, dá aquela confusão. O Cordeiro de Deus fez tudo o que tinha que ser feito. Vocês ficam felizes? Só eu que acho legal? Por que é importante a gente saber disso, pastor? Que uma das possibilidades para o fim dos tempos é o abominável da abominação do lugar do templo dizer que é Deus. Então tem gente que fala que pode ser que tenha um terceiro templo, onde vai restaurar a libação, onde vai restaurar o sacrifício e as coisas. Os judeus se acham impuros até hoje, porque eles não sacrificam.
Um dia pode ser que volte. Se voltar, a gente já sabe. Já foi sacrificado. Amém, amados? Não precisa de mais nada. Vai, segue. João 19:30 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, inclinando. Pausa. Deixa eu só voltar um lá. Deixa eu só fazer uma que eu não fiz aqui. Quando eu comi o cordeiro, eu tinha que ficar dentro de casa até que horas? Era que período que era? Trevas. Mas depois, tudo muda. Amém, amados? Vai, próximo. Pode seguir lá. Vamos seguir daí. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o seu? Ele se entregou. Ele fez tudo. Posso compartilhar uma última coisa? Com quem começou toda essa história de um povo de Deus? Volta lá no fim do culto, vai. Rebobina aí. Rebobinar não existe mais. Pega o mouse e coisa e volta aí. A barra, lá no começo. O que o pastor falou aqui quando estava assim? E Deus escolheu para si um povo e escolheu um homem que se chamava. É um dos primeiros que volta com função sacerdotal, porque ele apresenta sacrifício. Aí um dia Deus pede para ele um sacrifício. O que Deus pede para ele? Não entendi. O que Deus pede para ele? Seu filho, seu único? Mas Deus não é um Deus de religião em que eu faço as coisas para com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um Deus de religião em que eu faço as coisas para Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Não sei se você sabe, mas na cultura dos caldeus era normal sacrificar filho. Por isso que Abraão não se assustou tanto com o pedido, mas ele ficou assustado. Meu Deus, Deus me tirou daquele lugar para ser um Deus igual aos outros deuses. E aí ele está indo com o seu filho que ele ama. Como é que é o nome do filho dele? Ele está andando com o filho dele. Vocês estão comigo, amados? O filho que ele esperou muitos anos para nascer, já tinha 100 anos, estava velhinho, andando com o filhinho, com o amado dele. E ele fala: filho, vai para o monte que eu vou te mostrar o monte que você vai. E subiu Abraão ao monte Moriá. Estão comigo? Aí Isaac, que não era bobo nem nada, deu uma olhada para o pai e falou: pai, vejo o cutelo, vejo a lenha, mas não vejo... Mas não vejo cordeiro. Respondeu Abraão, Gênesis 22:8. Deus proverá para si. Não entendi. Deus proverá para si. Um cordeiro para o... E seguiam ambos. Sabe onde é a Gólgota? Todos os estudiosos convergem. A Gólgota fica no Monte Moriá. Aí Jesus disse: como é que você vem falar de Abraão? Quando questionando, ele falou: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Vocês estão aqui comigo? Não é o que eu faço para Deus, é o que Ele faz por mim. Ele deu um cordeiro para o Abraão naquele dia, mas depois ele falou: eu vou ser esse cordeiro. Eu vou sacrificar o meu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus já fez tudo. Não é o que você faz, é quem você se torna. Filho, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vocês estão comigo, igreja? Vamos colocar de pé? Volta, só para eu fazer aqui. Respondeu Abraão: Deus proverá para si. O quê? E o que eles fizeram? Abraão nunca mais ficou longe de Isaac. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está dizendo isso, pastor? Vamos lá, última parte. Festa das primícias. Só para a gente confirmar. Jesus ressuscita nas primícias. Olha lá, ó. Ele, porém, lhes disse. Um anjo falando quando o povo chegou lá no túmulo de Jesus. Ele, porém, lhes disse: buscai Jesus, o Nazareno, o que foi? Ele o quê? Primeira carta aos Coríntios 15:23 diz assim, ó: cada um, porém, Cristo as, e os que são de Cristo.
Aqueles que nós amamos e já foram, vão todos ressuscitar na vinda. Se estivermos aqui, seremos transformados com o corpo glorificado. As festas e a vinda de Jesus não é para nós motivo de medo. A vinda de Jesus para nós é motivo de festa. A vinda de Jesus para nós é motivo de festa. Posso acabar com um texto? Falar de cabeça? Posso ou não? Comei com as sandálias nos pés, prontos para a partida. No final, Jesus fala assim, ó, ide, pregai. Tem outro texto que fala assim, ó, lindos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. Capacete da couraça da justiça, cinturão da verdade, espada da palavra, escudo da fé, sandálias da... A gente come com a sandália nos pés, até que essa cidade seja salva. Como eu fui liberto, eu tenho que libertar. Vou apresentar o libertador. Vocês estão comigo? Vamos orar? Vamos fazer 2 orações. A primeira eu quero orar por você que vive nessa intensidade. Qual, pastor? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Esse é o problema do sistema religioso, amados. É tudo o meu esforço. Na verdade, sabe o que você tem que fazer? Negar a si mesmo. Falar, Deus, não aguento, não consigo. Faz. Deixar o Espírito Santo fazer. Vocês estão aqui comigo, amados? Só isso. Meu único esforço é isso. É entrar em descanso, é o que diz a palavra. No descanso eu sou abençoado. Ele fala, vinde a mim os que estão cansados e o quê? E eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou e humilde de coração, e achareis. Quero orar. Vamos orar? No dia que você entender, amados, que você já é, você não precisa fazer mais nada. Fica mais fácil. Você é livre. Já fez tudo, já pagou o preço. Ele já tomou tudo para ele. Está feito, está consumado. Vocês estão aqui comigo, amados? Vamos andar para as outras festas. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos aguardar a vinda. Enquanto isso, a gente sai andando. Come de sandália calçada, pregando até que todos sejam salvos. Nosso trabalho é com o trigo, né? Para quem lembra da passagem. Posso orar? Vamos baixar nossa cabeça. Quero fazer uma primeira oração aqui. Se você tem andado cansado nesses dias, ou quem sabe você ainda não fez essa entrega completa para Deus. Você já entregou sua vida para Jesus, já sabe, está aqui na igreja, mas o senhor ainda vive nessa coisa de eu tenho que fazer para ser, eu tenho que fazer para ser. Não. Você já nasceu de novo. Você declarou Jesus como seu Senhor e Salvador. Descansa. Entrega tudo para Deus, deixa Ele fazer. Se esse é o seu caso, vou pedir para o pessoal que vai me ajudar na oração já vir aqui para frente, e o louvor vai sendo ministrado. Se é o seu caso, você sente que essas coisas são para você, pastor, parece que eu não consigo andar em descanso nas coisas do Senhor. Vem para frente que a gente vai orar com você em nome de Jesus, amém? Para me encontrar. Jesus.
Que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja sempre Jesus Filho. Jesus, Filho de Deus. Deixa eu fazer mais uma oração. Se você está aqui pela primeira vez, quem sabe nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca disse realmente com convicção, assim, declarando com seus lábios, crendo no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quero te convidar a estar fazendo essa oração. Quem sabe está nos visitando pela primeira vez, quero te convidar a fazer essa oração com a igreja toda em nome de Jesus. Não estou te convidando para mudar de igreja, mudar de religião, estou te convidando a começar um relacionamento com Deus, com Jesus que está vivo, a destra de Deus, que quer estar contigo todos os dias. Enviou o seu Espírito Santo, que nunca te deixa, jamais te abandona. Se esse é o seu caso, vamos orar juntos. Eu pedi para toda a igreja colocar a mão no seu coração, só para que você não se distraia. E vamos orar juntos dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. E eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. E eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz: Amém.